Gravação iniciada. Bom dia a todos. Vamos dar início agora à sessão da manhã do dia 11. Com o item 11 da pauta, que saiu com vista de mesa. Conselheiro Matosinho, como é que ficamos? Bom dia, presidente. Bom dia, caros conselheiros. Presidente, ontem, pouco antes do final da sessão, eu recebi uma notícia bastante consternadora, triste, da perda de um colega nosso da Receita, grande amigo, e que foi, acho que um dos grandes lutadores, não só das questões, ele foi um grande dirigente sindical, e não foi apenas um dirigente sindical pela luta corporativa dos salários dos auditores. Sempre foi uma pessoa empenhada pela administração tributária, pelo fortalecimento da administração tributária, né, lutou as questões relacionadas ao CARF, com certeza, ao longo dessa vida, do Conselho. Fez da sua luta, a luta por um mundo mais justo e centrada até pela proximidade com o assunto na luta da justiça fiscal. Esse colega, Olavo Porfírio Cordeiro, nos deixou ontem, depois de uma batalha de 2 meses contra a Covid. Eu gostaria de registrar, presidente, e até por isso, até pedir desculpa aos colegas, que eu não consegui concluir a análise do pedido de vista. Então, gostaria de solicitar que essa vista fosse transferida para a próxima reunião. Mas antes de mais nada, eu gostaria de pronunciar algumas palavras em homenagem a esse grande lutador. Muito mais do que um colega de trabalho, muito mais do que um militante sindical, Olavo não foi só um companheiro muito próximo. Foi um mestre na atuação coletiva, forjado nas lutas por um mundo mais justo. Mestre de carne e osso, paciência de Jó, generosidade, altivez, capacidade fenomenal para o diálogo, poder de persuasão, articulador nato, sobravam-lhe carisma e liderança. Era dele a voz grave e sonora, que quando ecoava era ouvida, respeitada e compreendida. A diferença dessa voz é que ela não carregava só palavras, mas sabedoria, advinda do acúmulo de lutas, derrotas e vitórias, cujo saldo foram conquistas coletivas, sempre na busca de um bem maior. Seu maior dom era inspirar os que rodeavam, pelo exemplo. Nos momentos de turbulência, o eterno timoneiro apontara a direção em meio às águas turvas. Foi um dos fundadores do nosso sindicato, o Sindifisco Nacional, numa luta incessante pela justiça fiscal. Olavo Porfírio Cordeiro foi uma das 2.349 vítimas da Covid que perderam a vida ontem. Por exatos 2 meses de batalha, obstinada pela vida. Nosso incansável lutador nos deixou justo no dia de mais batalha, no qual a administração tributária alcançou importante vitória, com a manutenção no Congresso Nacional da garantia de fontes orçamentárias prioritárias no texto constitucional, luta que certamente estaria travando conosco não fosse a luta contra o vírus. O Olavo está mais vivo do que nunca em nossos corações e mentes. Nós, seus amigos, estamos de luta. Luto por você, Olavo, presente, hoje e sempre. Esse texto é autoria, basicamente, fiz pequenas modificações de um outro colega, Adriano Corrêa. Então, eu rendo as homenagens ao colega Olavo, lendo esse texto que espelha muito o sentimento de todos os seus amigos, uma pessoa que angariou muitos amigos ao longo dessa vida. Obrigado pelo espaço, presidente. Que Deus o tenha. André quer falar também, acho que eu conhecia. Eu corroboro as palavras do Matosinho. O Olavo, ele como líder, era impressionante, assim, a educação, porque quem está
muitas vezes do outro lado, né, Matosinho? Está na administração, e durante 15 anos eu estive na administração da DRJ, seja como delegada substituta, né, e como delegada titular, e a educação do Olavo ao abordar o administrador, a educação do Olavo numa reunião do sindicato, era assim, quando eu vi o Olavo entrar na sala, eu falava assim, ai, nossa, mas que bom que o Olavo está aqui. Então o Olavo, ele dava aquela paz, né? Sabia que dali a gente ia ter uma boa conversa. Então o Olavo foi uma pessoa assim que durante o tempo que eu estive, nós tivemos muitas lutas, né, ao longo desses 15 anos, e o Olavo, ele sempre trouxe essa segurança, essa tranquilidade, esse diálogo que é importante, administração, sindicato, que essa união, ela é fundamental para a melhoria da nossa casa, para a melhoria da receita, e isso é um sonho que o Olavo sempre teve, né? E ele trabalhava justamente com essa parte de educação fiscal para mostrar a receita do lado de fora, né? Esse grupo de educação fiscal, que era liderado no Rio pelo Olavo também, ele trazia isso como norte, né? De levar a receita para o conhecimento externo, de como era importante o papel da receita para os cidadãos. Então, assim, para mim, a perda do Olavo foi uma lacuna enorme que deixa para fora da casa também, não só para dentro da receita, mas para fora, porque era uma pessoa que lutava muito para nosso trabalho, nossa casa, e o que é nosso objetivo ser reconhecido também fora dos muros da receita. Então, eu deixo minha homenagem aqui ao nosso amigo Olavo, muito sentida pela perda, né, e pela forma, né, de perda tão abrupta que infelizmente está nos acometendo e passando para os nossos amigos, familiares, enfim, conhecidos, e deixo aqui o meu registro de todas as homenagens a ele também. Obrigada, presidente. Eu não o conhecia como amigo, como vocês, mas eu conheci o trabalho dele. Quando eu entrei na Receita, ele já era líder sindical, presidente do sindicato, essas coisas. De todo jeito, de toda forma, é um amigo que nós perdemos, né? Então, eu me rendo às homenagens de vocês também. Então, vamos para o item 11 da pauta, foi convertida, então, em vista coletiva, tá, pessoal? Conselheiro Toselli negava provimento, a conselheira Edeli abriu divergência, foi acompanhada pela conselheira Andréa e pelo conselheiro Fernando. E os conselheiros Lívia e Caio se manifestaram nos termos do voto do relator, acompanharam o relator. O conselheiro Matosinho pediu vista e aí para os demais fica convertido em vista coletiva, ok? Bom, vamos retomar então a pauta de onde parou-se ontem. Antes de começar a pauta de hoje, propriamente dita, nós ficamos com o item 43, não é isso? Processo de relatoria do conselheiro Caio, processo 10.980.009, 425, 2003-01, com a palavra o relator. Muito obrigado, presidente. Dando seguimento, trata-se de recurso especial interposto pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional em face do Acórdão 1802, final 841, proferido pela segunda especial da primeira sessão, em março de 2011, que deu provimento integral ao recurso voluntário. A contenda tem como objeto a exação de CSLL do ano calendário de 1999, apurada pelo regime do lucro presumido, exigida por meio de auto de infração, sob acusação de deixar o contribuinte de incluir na base tributável dessa contribuição valores contabilizados no razão e no livro de apuração do ICMS referente às supostas vendas de materiais de construção para obras de sua própria execução em relação ao contratante. Também apurou-se compensações indevidas do mesmo tributo em períodos anteriores,
com a transmissão de DCTF certificadoras referente a pagamentos supostamente efetuados a maior, precisamente referentes à inclusão e à oferta tributação considerada então pelo contribuinte indevida do valor desses materiais de construção na base de cálculo do lucro presumido. Registre-se desde já que a celeuma que prevalece agora em instância especial é só a questão da exigência da adição à base de cálculo presumida da CSLL dos valores dos materiais de construção empregados em obras realizadas pela contribuinte por meio de contratos de empreitada. A seguir eu trago um trecho do relatório do recorrido, mas eu resumo que a DRJ nega provimento à impugnação do contribuinte, mantendo integralmente a autuação. A inconformada contribuinte vem ao CARF por meio de voluntário, reiterando suas alegações, que são baseadas no fato de que oferecer aos clientes contratos de projetos de construção completos, contemplando então uma empreitada que abrange tanto a prestação do serviço necessário à sua concretização, como também o fornecimento de material dentro de um preço global fechado, acaba eximindo ela dessa infração. Acrescenta que as compensações, que não são mais objetos, foram adequadamente procedidas. Conforme relatado, a turma ordinária deu provimento integral ao recurso voluntário, cancelando o lançamento de ofício por entender que o valor da exigência dos materiais a serem incluídos na base de cálculo do lucro presumido já fazia parte do valor global do contrato devidamente tributado e ofertado à tributação, né? A Sindicato da Fazenda não opõe embargos, interpondo diretamente o especial sobre apreço, demonstrando o suposto dissídio jurisprudencial referente à necessidade de inclusão dos valores dos materiais empreitados, além do valor do contrato de empreitada. O apelo foi integralmente admitido, distribuído a relatora original do feito. Ela constatou a ausência de intimação do contribuinte para contrarrazões, sendo determinado saneamento, cumprida a determinação, a contribuinte, ainda que intimada, não ofertou as suas contrarrazões. Em seguida, em razão da renúncia da ilustre conselheira Viviane, o processo foi sorteado e redirecionado para este conselheiro. É o relatório, presidente, eu passo a admissibilidade, com a vênia. Reitere-se a tempestividade do especial da Procuradoria, conforme atestado anteriormente, considerando a data da sua interposição, o cabimento estava sujeito à portaria 256 de 2009. Conforme relatado, a contribuinte não oferta contrarrazões, considerando tal silêncio da contribuinte e uma simples análise do acórdão paradigma trazido para questionar a matéria referente à necessidade de inclusão dos valores de materiais de construção utilizados na empreitada, na base de cálculo presumida da CSLL, fica evidenciada a certa similitude fática e a notória presença de divergência no entendimento estampado no acórdão recorrido. Ressalvo que, ainda que no recorrido, como com muita precisão tenha concluído o relator que, abre aspas, a empresa celebrou contratos particulares de empreitada com seus clientes para execução de serviços de engenharia com fornecimento de material por preço global, discriminando de forma detalhada a quantidade de material, o acórdão paradigma, talvez de maneira menos técnica, também apurou naquele caso que, abre aspas, como visto pelo contrato, a empresa vendia pacote completo. Então, eu entendo que é a mesma coisa, ou seja, projeto, material e mão de obra. Embora pudesse, é claro, entrar com ação regressiva contra os fornecedores de matéria-prima, o fato é que, em relação aos clientes, não havia fornecedor diferente do que a própria empresa atuada. E mesmo que o arósto recorrido trate apenas CSLL e o acórdão paradigma apenas de RPJ, a tese jurídica referente ao lucro presumido, a sua base de cálculo, que se pretende trazer essa primeira turma da Câmara Superior para julgamento, assim como dentro daquilo decidido em ambas decisões agora cotejadas, as especificidades das normas que regem individualmente cada um desses tributos sobre a renda não guardam nenhuma influência ou relevância capaz de gerar descrime impeditivo, ou seja, as diferenças da legislação de RCS não atrapalham o dissídio jurisprudencial. Como verificado, de tais circunstâncias muito assemelhadas, ocorridas no mesmo ano calendário, inclusive, regidas pela mesma legislação, foram alcançadas conclusões e resoluções jurisdicionais opostas, de modo, então, que eu conheço do recurso da Fazenda Nacional, presidente. Podemos passar o mérito. Podemos passar o mérito. Obrigado. Uma vez conhecido do recurso especial fazendário, passa-se a apreciar a matéria singular submetida a julgamento, qual seja, abre aspas, a necessária adição à base de cálculo da CSLL do valor dos materiais de construção empregados nas obras dos seus projetos realizados pela contribuinte.
Diz-se que a questão da compensação, tratada no recorrido como matéria prejudicial, prejudicada, na verdade, pelo provimento, depende e decorre deste primeiro tema meritório. Não foi questionado em embargo de declaração e nem fez parte do apelo especial da contribuinte. Naturalmente, não foi objeto de cotejo e análise de admissibilidade recursal, de modo que eu só esclareço que não é objeto do presente julgamento. Em suma, as razões da Fazenda Nacional restringem-se, abre aspas, resta claro que, além de prestar serviços de elaboração de projeto e fornecimento de mão de obra, a contribuinte também vendia material de construção. E complementa a Fazenda concluindo que, ora, se a contribuinte oferia receitas com a venda de mercadorias, devia ter ofertado o valor à tributação. Não tendo feito, conclui-se estar correta a autuação que incluiu essas receitas oriundas de venda na base de cálculo da CSLL. Por outro lado, a recorrida, desde antes da lavratura do auto de infração, a própria contribuinte vinha esclarecendo a fiscalização que, quando da contratação dos projetos de construção civil com seus clientes, praticava um preço global, abrangendo toda a execução da obra, contemplando o fornecimento de mão de obra e de materiais, inclusos, então, no valor pactuado, acostando diversos contratos de empreitadas. Vide, então, folha 124 a 194. Ilustrou nos autos a contribuinte que, quando fechado o contrato de empreitada, pelo exemplificativo valor, que agora eu atribuo de R$100, incluindo, então, todos os elementos da construção a ser realizada, recebendo apenas tal monta de seu cliente e, posteriormente, a fiscalização identifica, somente por meio de notas fiscais e registros contábeis, o fornecimento de R$70 de itens e insumos de construção para a realização da obra, impondo a sua adição à receita bruta tributável, estar-se-ia diante de uma dupla oneração do valor desses materiais, qual seja R$70. O acórdão recorrido, analisando as provas, deu razão integral à defesa da recorrida, entendendo que, abre aspas, citando o recorrido, como é óbvio, a receita bruta é o valor da operação contratada na empreitada, ou seja, o preço global, abre parênteses, mão de obra mais material. Logo, as mercadorias, ainda que adquiridas de terceiros em nome da empreiteira, transferidas para o canteiro de obra, já fazem parte do valor global da execução. Pois bem, entende esse conselheiro, cabe aqui uma breve análise de alguns conceitos, dinâmicas, práticas da construção civil e da sua correspondente tributação para melhor elucidar os elementos envolvidos na presente demanda. Eu vou poupar esta turma, né, deste pequeno cotejo aqui, dessa pequena introdução a conceitos, mas está registrado no voto, só esclarecendo os conceitos legislativos para fins de tributação federal de empreitada, contrato de empreitada total, contrato de empreitada parcial, contrato de subempreitada, empreiteira, construtora e contrato para administração. Então, já saltando, os contratos de construção geralmente são avançados em duas principais e mais amplas modalidades, que naturalmente estão sujeitas às mais diversas adequações, modificações e implementações, acompanhando a evolução das práticas de mercado. Modalidade da empreitada, que como visto pode ser total ou parcial, ou ainda através da construção para administração. É importante frisar que na legislação tributária, seja nas esferas agora federal, estadual, municipal, apresenta profundo discrimes e dá tratamento diferente às empreitadas e ao contrato de administração. Eu faço aqui um breve comentário à regulamentação do direito civil, da modalidade da construção por administração, e também já saltando, né, virando poupar o tempo, concluo que a diferença entre o contrato de construção por administração e as empreitadas refere-se ao risco da obra e principalmente ao faturamento das despesas e custos, que no contrato de administração são feitos diretamente ao dono da obra, que seria o cliente, né? E no de empreitada, cabe única e exclusivamente ao empreiteiro, né, adimplir e cumprir com tais custos e despesas da construção, aí incluindo no preço global todos esses valores. Vou saltar também, faço mais algumas ponderações sobre como funciona o contrato de empreitada, como funciona a taxa de administração, trago um excerto de um julgamento do STJ que tratou a situação civil, né, do contrato do STF, na verdade, de como funciona o contrato de empreitada em relação exatamente aí à administração, risco e encargos econômicos. Para a gente é importante, então, quem fica com o ônus de comprar os materiais e ceder. E, então, deixa eu ver o quanto mais eu posso pular dessa parte jurídica. Bom,
Então, indo aqui ao quarto parágrafo das folhas que eu não consigo ver, mas logo depois da citação do STF, eu esclareço que não é propriamente os percentuais, né, depois de fazer uma análise da tributação pelo lucro presumido dos contratos de empreitadas, não estamos tratando aqui dos percentuais, mas sim da exigência de uma tributação autônoma e desvinculada do valor dos materiais de construção entregues pela contribuinte aos contratantes. No acórdão recorrido, o relator, devidamente analisando as provas e principalmente os contratos, concluiu que, abre aspas, estamos diante de instrumentos de contrato particular de empreitada por preço global. Por isso a importância de toda a análise que eu fiz. Essa conclusão é precisa e acertada, vez como relatado e até demonstrado pelas cláusulas colacionadas em tal viaresto, a contribuinte praticou um preço único total para a realização da empreita, responsabilizando-se contratualmente, que esse é o ponto, pelo fornecimento da mão de obra e de todos os materiais, e também pela execução de serviços. Registre-se que tal fato apresenta-se agora como incontroverso. Claramente, não figurou a recorrida em tais negócios como administrador do projeto, ou apenas como cedente de mão de obra. Na verdade, quando a fiscalização vem exigir a adição do valor dos materiais de construção fornecidos, registrados em sua contabilidade e documentos fiscais, procede-se a uma indevida equiparação da contribuinte a mero fornecedor de materiais a seus clientes, de maneira injustificadamente paralela e absolutamente descontextualizada do contrato de empreitada global firmado. A manobra do fisco não encontra respaldo jurídico, factual ou probatório. Analisando a atuação, verifica e confirma-se que a autoridade fiscal não procedeu à averiguação financeira de pagamentos de tais materiais, em suposto, então, acréscimo àquilo já pago pela empreitada ou de uma forma que eles teriam sido vendidos de forma sonegada, em situação hipotética, né, de que aí haveria, então, uma explicação para determinar a tributação paralela, complementar dos materiais. O lançamento de ofício, na verdade, ele baseou-se exclusivamente nos registros contábeis do Razão e do livro de apuração de CMS, bem como as respectivas notas fiscais dos materiais entregues na obra. Porém, é certo que, mesmo que contratualmente trabalhando com a modalidade de empreitada com fornecimento de materiais e sendo optante pelo lucro presumido, as empresas do ramo de construção civil ainda têm o dever de manter a rígida e regular escrituração fiscal, principalmente no que tange ao controle de circulação de mercadorias, em atenção às suas obrigações tributárias junto às fazendas públicas dos 3 níveis de federação, principalmente estadual, né? O registro da saída, está vendo parênteses, né, desses materiais de construções, ainda que para fins federais, eu estou olhando para um contrato global de empreitada, é muito importante para a fiscalização do ICMS as notas de saídas e registros dos materiais que estão inclusos nesse preço global, né? Motivo, voltando ao meu voto. Então, por esse motivo, tais itens e materiais estavam individualmente controlados e registrados de acordo com as suas saídas para os clientes. Data máxima vênia, conferido o devido respeito e admiração à autoridade fiscal, temos que, de certa forma, o contribuinte foi vítima da sua própria acuidade e regularidade contábil. Exatamente por tal motivo, normalmente tratando-se de tributação sobre o lucro e receitas auferidas, que a fiscalização não pode desconsiderar a materialidade econômica e o fluxo financeiro por trás dos registros contábeis, e tampouco ignorar a natureza e efeitos jurídicos específicos dos contratos firmados pelos contribuintes, todos os prismas das operações e transações averiguadas devem ser considerados no trabalho de auferimento de regularidade tributária do contribuinte. Aqui não há dúvidas que a receita bruta, objeto de aplicação dos percentuais de presunção do lucro presumido, é apenas o valor global dos contratos de empreitada. Dessa forma, a afirmação da recorrente, agora, em recurso especial, de que, abre aspas, além de prestar serviços de elaboração de projeto e fornecimento de mão de obra, contribuinte também vende materiais de construção, dentro de um fracionamento e dissecação indevidos da relação contratual, legal, expressamente regulada, firmada pela contribuinte com os seus clientes, que também não considera o pagamento avançado e correspondente ao fluxo financeiro, baseado em provas de ocorrência diversa daquilo constante nos instrumentos, revelando-se então improcedente a alegação fazendária. Cambiando a ótica subjetiva, mostra-se correta e lícita a postura da contribuinte de não adicionar, né, como plus,
a receita tributável o montante dos valores dos materiais fornecidos nas empreitadas, e também, digo aqui como mero obter dictum, fez bem de excluí-las quando individualmente as incluíam, devendo apenas ser ofertada a tributação pelo lucro presumido, né, no caso da modalidade de contrato de construção por empreitada, o valor global firmado nesse pacto de construção. Assim, não merece reforma ao acórdão recorrido, confirmando-se a procedência do lançamento. Diante do exposto, presidente, eu nego o provimento ao recurso fazendário para manter o recorrido. Conselheira Edeli. Realmente estou em dúvida se a gente está diante de uma divergência jurisprudencial, né? Porque o paradigma é a autuação de RPJ contra contribuinte no mesmo ano. E as alegações são as mesmas. Mas, enquanto no acórdão recorrido, o conselheiro Nelson Kichel analisa as alegações de transferência, né, de que os acréscimos corresponderiam, na verdade, às transferências de material por conteúdo de obra, no paradigma, essa alegação não é analisada. Então, na premissa, os dois acórdãos são convergentes, que é tributável o valor do contrato de empreitada que contempla o fornecimento de materiais. Eles divergem na falta de análise do argumento de defesa, né? Então, fica me parecendo que o paradigma não enfrentou a questão analisada no recorrido, o que poderia prejudicar a similitude fática para fins de divergência. E admitir o conhecimento nessas circunstâncias faz com que a gente adentre a essa análise da prova feita no recorrido e não feita no paradigma, né, o que me parece distorcer um pouco o objeto, né, a nossa competência de instância especial. O conselheiro Caio quer falar? Pode falar, conselheiro. Eu faço essa ressalva no meu conhecimento, que a análise no paradigma, ela foi mais, vamos por assim, um pouco mais pobre e um pouco mais afastada, não tendo o mesmo, vamos por a acuidade do conselheiro Nelson Kichel. Contudo, doutor Edeli, as afirmações jurídicas que são feitas no paradigma, que é um paradigma aqui de 2008, um pouco mais antigo, uma dinâmica diferente do conselho, você vê, é um voto de uma folha só, né? Ele acaba estabelecendo, na minha opinião, uma leitura jurídica de que a gente não pode simplesmente presumir que quando ele afirma que devem ser tributados os materiais, é porque ele não chegou a apreciar ou não aprova, entende? Eu concordo que existe essa margem, eu concordo que existe essa lucubração, mas ele faz afirmações absolutas, que eu acho que por bem ou por mal, acaba, sim, instaurando uma margem para decidir jurisprudencial, porque a conclusão dele acaba sendo oposta pela necessidade de tributação desses materiais. Como é um voto muito raso, né, mas exatamente pela falta da análise de provas, eu olho para a parte jurídica. E nisso eu entendo que existe divergência. A gente não pode presumir o que não foi dito, né? Mas eu entendo, até por isso eu tive a preocupação de fazer a ressalva no meu voto. Mas, por bem ou por mal, eu entendo que existe uma divergência, sim, pelas afirmações absolutas no recorrido, no paradigma. Então, o conhecimento nos termos, presumindo que o acórdão 105.16.856 afirma a tributação das transferências, já que ele não diz o contrário. Perfeito, porque eu entendo que a gente, dentro da nossa experiência, do nosso conhecimento, a gente já presume que aqui não teve o cotejo, não teve esse mesmo aprofundamento
Mas eu entendo que se a gente olhar isoladamente para esse precedente, fora do contexto e fora da comparação com o do Nelson Kichel, eu acho que ele está afirmando, sim, que uma vez que verificadas as transferências para o canteiro de obra, devem ser tributadas, ponto. Entende? O resto é elucubrações de falhas nesse acórdão, né, que a gente pode fazer e geralmente deve ter. Mas a questão é que, para fins de decidiu essas transferências não devem ser tributadas de forma muito rica, muito fundamentada, e o outro, ainda que de forma muito pobre, acabou falando, não, as transferências devem ser tributadas, ponto. Para mim, basta para instaurar o dissídio. Então, eu acompanho o relator pelas conclusões no conhecimento e acompanho no mérito também pelas conclusões por duas questões, pelo obter dictum, a respeito da compensação, que não é matéria aqui, e porque eu acho que a questão não se resolve decidindo apenas se as transferências são tributáveis, mas na forma como Nelson Kichel decidiu, que a fiscalização não descreveu e nem comprovou nos autos que os preços globais das operações de empreitados contratados pudessem estar superfaturados. Desculpa, eu não acompanhei o seu voto, Caio, a sua leitura inteira, porque estava fazendo as outras análises em paralelo. Oi? Eu ponho isso no meu voto. Eu falo que as únicas hipóteses, a única hipótese para exigir do contribuinte essa tributação seria a demonstração de que houve ou sonegação paralela da venda desses valores, né, ao contribuinte, ou qualquer outra forma de venda que ela se torne um plus ao contrato de empreitada. Mas fica à vontade para votar pelas conclusões, ok? Eu posso tirar se vocês quiserem, mas fica à vontade para votar pelas conclusões. Ah, ok. Conselheira Lívia. Acompanho a relatora integralmente, acho que a gente está bem alinhado nesse ponto, inclusive com o obter dictum para mim. Tá, okay. Conselheira Andréa. Presidente, eu vou ter que pedir uma vista de mesa para dar uma olhada rápida, porque recentemente eu julguei 9101005289, que trata da mesma matéria, e eu tenho que ver por que que está tendo essa diferença entre uma situação e outra. Uma era a RESP do contribuinte, outra da fazenda, e eu tenho que olhar, na parte da tarde já trago a definição. Posso só registrar, Teriva, né, André? Eu fui direto nele também para me lembrar, mas a discussão ali era questão dos serviços de dados, né, do serviço de telefonia, especificamente caracterizar como serviço de engenharia, o serviço de instalação de telefonia elétrica. Mas aí, o assunto é o mesmo, e eu não sei qual a linha, eu não sei se será a mesma nesse aqui, eu prefiro ter certeza para votar, presidente. Eu, a mais da tarde, já trago a solução. Aí na tarde é você que vai presidir. Tá, tudo bem. Então não é você que vai votar primeiro, que aí já muda a ordem, tá? Só para você se lembrar. Tá bom. Em que pese você, mas o presidente, quando pede vista, ele pode votar antes. Porque aí é só recapitular isso. Conclusões, Edelino, conhecimento e mérito, e a conselheira Lívia acompanhava o relator. Fecha de mesa para a conselheira Andréa. Item 44 da pauta, processo de relatoria do conselheiro Toselli. Processo 10.865.004.062.2008.30. Conselheiro Toselli, com a palavra. Só um minutinho que está abrindo aqui. Tem matéria conhecida, recurso especial de divergência da Fazenda, aquela súmula do serviço hospitalar. Então, o litígio decorre de auto de infração que exige diferença de R 2005, o presumido. O fisco entendeu 32 ao invés de 8. De acordo com o TVF, que é bem simples,
No exercício das ações de auditor fiscal da Receita Federal do Brasil, após analisar os elementos apresentados, eu verifiquei que o interessado identificado não comprovou a prestação de serviços hospitalares. Então, a discussão aqui é qual a alíquota aplicável no lucro presumido, para fim de lucro presumido do contribuinte, que é aquelas que têm consultas e também tem aqueles serviços que o STJ já classificou que são considerados hospitalares. Então, após apresentar a impugnação, a BRJ julgou o lançamento procedente. O contribuinte interpôs recurso voluntário. Aí teve uma diligência, né, justamente para verificar, porque era uma série as atividades tinham algumas terminologias e a diligência foi o que é exatamente isso, o que é isso, o que é isso, para poder segregar, né, e definir a natureza de cada uma das notas fiscais, né, da terminologia usada nas notas fiscais. Então, foi concluída a diligência, encaminhando os autos novamente ao CARF, foi proferido o acórdão final 807, colegiado por maioria de votos, aí deu parcial provimento ao recurso, para excluir da tributação o valor dos demais procedimentos médicos hospitalares. Então, acatou a diligência, que fez um trabalho de segregar o que era serviço passível de enquadramento da orientação jurisdicional do STJ e o que não ficava de fora. E a Fazenda apresentou recurso especial, que foi admitido, que ele tenta restringir, né, a aplicação do STJ aos serviços de diagnóstico por imagem. Então, aqui eu cito o trecho do despacho do juízo prévio de admissibilidade e do segmento do apelo. O recurso especial do contribuinte não foi admitido, entretanto, após interposição de agravo, o despacho foi informado para dar seguimento ao recurso especial relativamente à matéria nulidade e insuficiência de provas ônicos quando do lançamento, mas apenas a admitida, a Fazenda apresentou contra-razões, na verdade aqui, até me assustei aqui, porque eu ia só jogar o recurso da Fazenda e tem uma menção que o contribuinte recorreu. Falei, será que eu comi bola? Não, mas o próprio contribuinte pediu desistência do recurso dele. Conhecimento. Aqui tem um voto, eu vou me abster de ler, presidente, porque eu cito aqui no final do meu voto, é um acórdão recente, que foi da conselheira Lívia, que é exatamente, até, conselheira Lívia, muito obrigado por ter feito esse voto, que foi a base do meu voto também, foi esse seu voto do 005325, que eu tinha dúvida se era para conhecer ou não, mas como naquele caso aqui em amarelinho foi por unanimidade, eu acabei não conhecendo, presidente, em função da súmula CARF 142, né, que até 31/12/2008, e aqui nós estamos falando anterior a isso, são enquadrados como serviço hospitalar todas as atividades tipicamente promovidas em hospitais, voltadas diretamente à promoção da saúde, mesmo eventualmente prestada por outras pessoas jurídicas, excluindo-se as simples consultas médicas. E aqui já teve, o que era consulta médica ficou já, né, e só subiu o que não era. Então, aqui, para mim na linha do acórdão recorrido, remanesceu tudo que não é serviço médico aos olhos do STJ e da súmula. Então, eu acabei não conhecendo do recurso especial, porque o acórdão ele está adotando entendimento sumulado. É como voto, presidente. Conselheira Deli? Concordo com o relator. Alguém discorda do relator? Não, presidente. Bom. Rita quer falar. Eu só tenho a data do despacho de admissibilidade, ela é posterior ou anterior à edição da súmula? Porque a interpretação que até então eu vinha fazendo desse dispositivo é que não pode ser contrário à súmula, mas considerando a data da interposição, a data da realização dos anos de admissibilidade. Ele quer falar. Sei. Isso foi bastante debatido aqui na turma, mas no final, meados do ano passado, a gente fechou o entendimento de que a dicção específica do artigo 67, parágrafo 3º, permite a aplicação retroativa dele para negar conhecimento.
A negar provimento ou negar conhecimento? Negar conhecimento se a súmula foi... Porque a gente tem essa dicção, essa determinação do 67, parágrafo 3º, ainda que a súmula tenha sido aprovada posteriormente, ela vem no RICARF de 2015. Né? Então, tinha a discussão se podia aplicar para os RESPs antes do RICARF de 2015. Mas, para além disso, como o dispositivo fala... cadê os termos dele? Deve estar aqui, né? No voto do zero. Não cabe recurso especial, então a gente tem ampliado isso do conhecimento, né, do exame de admissibilidade também para o conhecimento, entendendo que ele é aplicável também no conhecimento esse dispositivo. Então, a gente não poderia conhecer por aplicação do 67, parágrafo 3º. É diferente a dicção do 67, parágrafo 12. Nos casos do parágrafo 12, a gente não aplica retroativamente, a gente conhece e nega provimento, observando a súmula, o repetitivo. Agora, no caso do 67, parágrafo 3º, quando o acórdão recorrido aplica entendimento de súmula, aí a gente já aplica ele em sede de conhecimento, independente da data de admissibilidade ou de interposição do recurso. Conselheiro Toselli, depois conselheiro Caio. Eu ia só fazer a ressalva que a discussão aqui é quanto à retroatividade ou não do parágrafo 12 no âmbito deste colegiado, que eu, por exemplo, tenho um voto vencido, porque eu acho que retroage, que eu acho que o conhecimento a gente é livre para fazer aqui, e a admissibilidade, conhecimento, eu não vejo diferença conceitual e prática. Mas eu acho que nesse colegiado, acho que a posição é unânime, no sentido de que quando o recurso ataca o acórdão, que se valeu de entendimento sumulado, é caso de não conhecimento. Embora na prática, né, o efeito é o mesmo, que você vai aplicar a súmula no mérito, e o efeito prover o recurso, mas tecnicamente tem essa discussão, mas aqui prevalece o entendimento de que quando é parágrafo 3º, é caso de não conhecimento. Conselheiro Caio, depois conselheira Lívia. Não, só acrescentar brevemente que o espírito do parágrafo 3º é que no momento que o CARF edita uma súmula, institucionalmente a súmula serve exatamente para a redução dos litígios, né? Então, não havendo a ressalva da aplicação temporal no terceiro, não faz sentido uma turma, né, usar todo esse funcionamento, mover a máquina, fazer um voto mérito de uma coisa que já está sumulada. Então, ainda que tenha sido proferido anterior à súmula, se no momento que vem para julgar ela já é sumulada, eu deixo de conhecer exatamente observando o valor da celeridade e da redução. Entende? Porque, caso contrário, na outra interpretação, a limitação dos efeitos da súmula, a própria súmula fica muito reduzida, os efeitos práticos dela, né? Bom, basicamente é isso. Conselheira Lívia. Eu ia fazer a observação do parágrafo 12, né, que tem essa discussão na turma que prevalece do parágrafo 12. Temos votos já dizendo que o parágrafo 12 também não se conhece, mas a configuração anterior da turma, agora teremos de novo, né, era de que era para conhecer e negar provimento, mas acho que eu e Toselli somos vencidos, né, a gente considera que o conhecimento e a admissibilidade é a mesma coisa, você não tem que fazer diferença. Então, mesmo para o 12, a gente não conheceria. Mas essa discussão a gente já discutiu, já foi, voltou. Tipo, o terceiro está consolidado, para o 12 ainda vai ter discussão, mas a gente tem simplificado aqui. Simplificado não, né? Adotado essa posição que, no fim, vai para o espírito do terceiro. Alguém discorda, então, do voto do relator? Eu discordo, presidente, só para manter coerência com o entendimento que a gente faz na nossa sessão. Eu conheceria e, se precisasse, aplicaria a súmula no mérito. Para negar provimento, até porque o receio é que, em alguns casos, aplicando, né, o não conhecimento por entender que seria contrário à súmula,
tirar da parte a possibilidade dela interpor algum recurso com base, então, no sentido de que a súmula foi aplicada de forma incorreta. Então, né, é uma discussão que a gente também já tinha feito na segunda sessão, e a ideia que a gente tem, a gente conhece, e aí, no mérito, se for o caso, a gente aplica a súmula. Então, eu abriria uma divergência, então, quanto ao conhecimento. Tá. Eu acompanho o relator, então fica negado conhecimento por maioria, vencida a conselheira Rita, que conhecia e negava provimento. Pode ser assim? Conhecia e negava. Não sei nem se precisa colocar o mérito. Eu conhecia, tá. É, porque você não entrou no mérito, ninguém entrou no mérito. Conhecia, pronto. Bom, vamos dar início, então, à nossa sessão propriamente da manhã do dia 11, os processos da manhã do dia 11, com o processo de número do item 46, processo de relatoria da conselheira Edeli, processo 16.0011.73/2007-20. É um processo que saiu com vista coletiva para o conselheiro Tozelli. Então, a relatora votou por conhecer do recurso e, no mérito, dar-lhe provimento parcial com retorno ao colegiado de origem. Quanto ao conhecimento, o julgamento já foi encerrado. No mérito, a conselheira Lívia abriu divergência para negar provimento ao recurso. O conselheiro Fernando Brasil acompanhou a relatora e, nesse momento, houve pedido de vista. Os demais não se pronunciaram. Então, eu vou ter que pedir para o conselheiro fazer todo o seu relato, a conselheira fazer todo o seu relato, e tenho que colher agora o voto também da conselheira Andréa, que, como estava presidindo, não votou. Então, vai ser Edeli, depois o quem pediu vista, depois eu volto para a ordem normal. Conselheira Edeli. Recurso da Fazenda contra o acórdão 1302001923, que deu provimento ao recurso voluntário. A questão aqui é a fiscalização aponta uma compensação indevida de bases negativas de pessoa jurídica incorporada. E a discussão ela reside no artigo 20 da medida provisória 1858/6 de 99, porque essa incorporação aconteceu antes da medida provisória e discute-se, e a medida provisória trouxe expressamente a vedação de utilização de bases negativas de pessoas jurídicas incorporadas. Então, a discussão é se essa medida provisória, se esse dispositivo, o acórdão recorrido entende que esse dispositivo não pode limitar a compensação de base negativa de incorporações promovidas antes dele. Então, em essência, é essa a discussão. A PGFN entende que não é possível essa compensação, e assim entende que houve violação dos dispositivos legais que ela menciona e traz os fundamentos aí de outros casos, mas é discussão jurídica mesmo, o alcance do dispositivo. Acho que não tem necessidade da leitura do relatório. Se me permite, eu vou direto ao mérito, conhecimento já está definido. Qualquer coisa a gente volta. Nós já temos decisão aqui, eu reflito essa de 9 de outubro de 2019, acompanhei o entendimento da maioria qualificada desse colegiado, favorável à tese fazendária, nos termos exposto pelo conselheiro André Mendes de Moura, que ele replica que o acórdão 9101002587, né, sob o entendimento, considerando-se que a sistemática de tributação adotada pela sucedida em 2000 foi o lucro real, por certo, que o fato
gerador do CSL se aperfeiçoou em 31 de dezembro de 99. Na data da apuração da base de cálculo da CSL, vigia a medida provisória 1858 e replicando a vedação que consta no artigo 32 do decreto 2341 para fins de imposto de renda. Como bem observou a DRJ, é indiferente ao desenho da questão se a incorporação ocorreu antes ou depois da MP, pois a legislação apenas explicitou proibição de compensação de base negativa de CSL apurada pela incorporadora, embora o ato de incorporação tenha ocorrido em abril de 99, antes da edição da medida provisória, a compensação ocorreu em dezembro de 99, quando já vigente a norma proibitiva. Sequer se faz necessário dentro da discussão da existência ou não antes da norma proibitiva de impedimento legal para que a sociedade sucessora por incorporação pudesse compensar a base negativa, mas de qualquer forma tem esse voto do conselheiro Antônio Bezerra, 14.01.00262, que explicita que, na verdade, não seria necessário o dispositivo da medida provisória, porque o artigo 33 do decreto 2341, ele foi editado para vedar essa utilização no âmbito do IRPJ, porque existia uma norma anterior permitindo essa transposição dos prejuízos da incorporada para a sucessora. Já no âmbito da CSL, isso nunca foi permitido. Então, esse dispositivo, quando vem na medida provisória, ele tem efeito declaratório, né? Não teria esse prejuízo, essa interpretação que os contribuintes pretendem dele extrair. Então, resumindo bastante aqui o voto, né, do conselheiro Bezerra é nesse sentido. Tem uma segunda linha de argumentação, de que a vedação legal se dá no momento da compensação e não da apuração da base negativa pela sucedida, de que no momento da compensação a norma proibitiva era plenamente vigente. Nesse sentido, o voto do conselheiro Ferraz, 1802-00750. Passando à frente, aqui finalizando o voto do conselheiro André, em resumo, os fundamentos contidos nos votos acima transcritos levam às seguintes conclusões. Antes da MP 1858, não havia nem mesmo autorização legal para que se compensasse base negativa apurada por terceiros. A lei autorizava apenas a compensação de base negativa própria. Mas ainda que se considere a MP 1858 que ela trouxe realmente uma inovação, vedando o que antes era permitido, não há dúvida de que essa vedação deve ser aplicada às compensações ocorridas depois de 28 de 9 de 99, na interpretação de que esses dispositivos que regulam a compensação de bases negativas e prejuízos fiscais, eles têm aplicação imediata. São esses fundamentos que apoiam esse voto para a gente considerar a correta glosa. Mais recentemente, esse colegiado, em posicionamento unânime, reafirmou a aplicabilidade da vedação trazida pela MP 1858 a partir de sua vigência, ainda que a compensação tenha por objeto base negativa transferida por sucessão antes da publicação do referido ato legal. Esse é o acordo 9101004762, a conselheira Viviane, que transcreve. Aqui tem uma ressalva, registre por fim que, em que pese concordarem com as conclusões desse voto, os conselheiros Lívia, Amélia, Júnia e Carlos e Dornelas não acompanharam o argumento acima exposto no sentido de que a utilização de créditos tributários para fim de compensação com a válvula legisladora que haveria um benefício fiscal. A ressalva feita. Aí minhas palavras também aqui, embora as bases negativas utilizadas tenham origem em sucessão ocorrida em 31 de agosto de 99, a compensação somente se verificou quando já editada a norma legal em referência, no caso, nos anos calendários 2002 e 2003. Assim, as razões decididas acima transcritas são aqui reiteradas para rejeitar a pretensão da recorrente. Quanto à resignação da contribuinte. Preciso corrigir aqui porque o recorrente é a Fazenda. Quanto à resignação da contribuinte acerca da inobservância de precedentes dos tribunais superiores, importa registrar que a citada manifestação do STJ no RESP indicado data de 1º de dezembro de 2009 e não foi editada na sistemática de recursos repetitivos. Ademais, como bem observado no voto condutor do Acórdão 14.01.00262,
referida decisão não teve em conta outros diplomas legais que afetam a matéria, em especial o artigo 64, parágrafo 5º do Decreto-Lei 1598 de 77, que permitiu a compensação de prejuízos fiscais sucedidas e suscitou dúvidas quando revogado pelo Decreto-Lei 1730, dúvidas essas ao final aclaradas com a vedação expressa no artigo 33 do Decreto 2341/87, diversamente do que verificado no âmbito da CSL, no qual nunca foi permitida tal compensação. É o que se confirma na leitura do voto condutor do RESC 949-117, aí transcrevo porque ele mostra quais são as normas que foram consideradas ali, interrompendo a análise no Decreto-Lei 2341. Então, essa análise não foi feita diante do contexto de edição do Decreto-Lei 2341. Para além do referido julgado não ter sido editado na sistemática de recursos repetitivos e não contemplar outros diplomas legais que afetam a matéria, como bem exposto no acórdão Estado, releva notar que as razões de decidir acima transcritas são obscuras quanto à aplicabilidade da limitação a compensações de bases negativas promovidas antes da vigência da MP 1858. Não dá para saber como o caso analisado pelo STJ tinha em conta compensações de bases negativas promovidas no ano 99, não é possível concluir com segurança que o procedimento sujeito passivo foi validado porque a incorporação da sucedida titular das bases negativas era anterior à vigência da MP, ou porque a vigência desta, a partir de 1/10, não poderia afetar a apuração do ano calendário 99. Essa dúvida é agravada pela referência ao acórdão 101-96838, que também veiculou análise acerca de compensação de bases negativas glosadas no ano de 99. Então, ainda tem essa dificuldade quanto à anterioridade nonagesimal da norma e a eficácia dela no ano calendário 99. Anote-se ainda que não foram identificadas outras manifestações do STJ acerca da legislação sob debate. E registro também que não compartilho aqui da argumentação da PGFN pautada na repercussão do artigo 57 do 8981 para fins de estender a CSL o regramento quanto aos ajustes previstos na apuração do lucro real. Manifestei isso nesse sentido, vale a transcrição do que consignado no voto vencido do Conselho Demetrios, já citado na folha 9101-4449. Entendo que não é feita essa transposição para fins de base de cálculo. Contudo, ainda que o artigo 57 do 8981 ou mesmo 28 do 9430 não se prestem a transportar para a apuração da base de cálculo da CSL ajustes próprios da apuração do lucro real, demonstrado está que a legislação tributária jamais admitiu a compensação de bases negativas de terceiros, e mesmo que se entenda que a ausência de vedação expressa representaria uma permissão, fato é que o aproveitamento das bases negativas acumuladas pela sucedida somente se deu quando já vigente a MP 1858. E isto mesmo sob a ótica da argumentação subsidiária da contribuinte, na qual foram suscitadas dúvidas quanto ao momento da utilização das bases negativas da sucedida, dado que as alegadas compensações ocorreram a partir do ano calendário 2000. Todavia, descabe prover integralmente recurso da PGFN, porque, como bem alerta a contribuinte em outras razões, há argumentos subsidiários de defesa que não foram apreciados pelo colegiado ACOP. De toda sorte, aí faço um registro a mais aqui, que a Procuradoria questiona o limite de inobservância do limite de 30%, e nem precisaria, mas eu fiz os cálculos aqui, não tem nada de errado. O contribuinte observou o limite de 30% quando compensou as bases negativas de períodos anteriores. Então, o presente voto é no sentido de dar provimento parcial ao recurso especial da PGFN com retorno ao colegiado ACOP. Conselheiro Todel. Presidente, eu pedi vista no julgamento passado, porque era uma tese que eu não conhecia, e eu tinha na minha cabeça que existia uma regra que sempre vedou, vamos dizer assim, a compensação de prejuízo de empresa sucedida, né? A questão era se aplica a trava pré-incorporação. Essa é a tese que eu tinha na cabeça. E aí, o que me chamou a atenção, na verdade, não foi a razão de decidir do precedente por voto de qualidade, que discute a matéria exclusivamente os efeitos do artigo 20. Ao longo do voto, o outro precedente, que a empresa nunca teve o direito de fazer isso, porque não tinha base legal. Foi aí que me deixou com a pulga atrás da orelha. Aí eu fui fazer uma análise da cronologia da legislação, ainda mais porque aqui era um tema que era por qualidade, alguns acordos. O
que demonstra também existir essa dúvida interpretativa. E o que me chamou a atenção é o seguinte: para fins de prejuízo fiscal, que é bem mais antigo que a CS, o artigo 64 foi quem permitiu originariamente a compensação do prejuízo fiscal, antes sem a trava, mas limitado ao tempo. Então, o contribuinte podia usar durante 4 anos o prejuízo. Então, isso me leva a crer que a compensação do prejuízo precisa estar autorizado expressamente na lei, porque há quem defenda que o prejuízo fiscal inerente ao princípio da realização da renda, mas não me convence porque aqui é anual. Então, assim, eu acho que a lei que teria, sim, que permitir essa compensação. Na ausência de lei, me parece que eu não vejo como sustentar que o prejuízo de um ano possa ser carregado para o ano seguinte, porque o critério temporal é um ano previsto na lei. O que aconteceu no ano anterior, não necessariamente eu posso carregar para o ano seguinte, por isso até me parece que o legislador criou a regra permitindo. E quando ele criou o próprio artigo 64 do decreto-lei, ele permitia expressamente você usar o prejuízo sucedido no parágrafo 5º, mas isso durou pouco, porque aí logo depois veio o decreto-lei 1730 em 79, alterou a redação que era clara na compensação do prejuízo e realmente existe uma dúvida que foi solucionada quando veio o decreto-lei de 87, falou não pode. Então, para prejuízo fiscal, é inegável que não pode. Aí eu fui ver como que a norma da CS regulamentou o direito do contribuinte de compensar. A 7689, que é a que instituiu, não falou nada. Aí, quando aparece o direito, é quando vem a trava, em 95. Aí a trava tem um dispositivo legal específico para IR, falando, olha, você tem que respeitar 30%. Então, o que era os 4 anos sumiram em função da trava. Aí agora não tem mais prescrição de prejuízo, você tem que observar 30 e vai carregando isso. E aí, para a CS, ele passa a permitir com a trava. E aí, qual que é o grande problema? Não tinha previsão legal expressa que permitia compensar a base negativa, não tinha nem permissão, nem negação da base negativa de sucedida. E aí o grande problema legislativo vem com o artigo 20 da MP, que fala, aplica-se a base de cálculo negativa da CS, o disposto no artigo 33, que é aquele que veda o prejuízo de sucedido. Então a interpretação dos contribuintes é no sentido de que, ora, a lei não nasce do nada. Se o legislador mandou aplicar, é porque até então eu podia. E é aí que eu discordo. Eu acho que um erro legislativo não cria um direito pretérito. A meu ver, na ausência do artigo 20, o contribuinte nunca pôde compensar a base negativa. E é por isso que eu acompanho o voto da Ideli pelas conclusões, porque eu acho que o grande fundamento do artigo 20, que aquilo não é um direito adquirido, é uma expectativa de direito, aí eu não concordo. Porque se o contribuinte por acaso tivesse o direito de compensar e vem o artigo 20, aí eu acho que ele teria sim o direito de compensar nesse caso concreto, porque eu não vejo como uma expectativa de direito, afinal a incorporação ocorreu antes da vigência da MP. Foi aí que me incomodou, mas assim, concordo que não dá para falar, o legislador não cria regra à toa. Mas quando ele fala, aplica-se a base de cálculo negativa da CS, a melhor técnica aqui não é norma interpretativa. Mas ele pode reconhecer, mas assim, eu acho que, de novo, eu já estou um pouquinho, acho que eu não vou me apegar tanto à literalidade da lei, eu preciso encaixar ela toda na sistemática do que é a compensação de base negativa, e nesse momento, assim, dessa vista que eu tive, eu acabei querendo ter mais tempo, mas não tive. A conclusão que eu tenho do meu estudo é que simplesmente o contribuinte nunca teve base legal para fazer essa compensação. E a MP nada mudou, nada inovou. Então é por isso que nesse julgamento, sujeito de repente a alterar meu posicionamento no futuro, eu acompanho a Ideli pelas conclusões. A conselheira Lívia pediu a palavra antes de você, Ideli. Não. Não tá.
Baixou a mão depois, né? Conselheira Edeli. Só fazer um acréscimo, eu acho que não altera a conclusão do conselheiro Toselli, mas é interessante para a construção de conhecimento, porque, inclusive, eu vou incorporar o meu voto. As bases negativas de CSL, o CSL é criada em 88, né, passa a incidir a partir de 89, e não, realmente a Lei 7.689, ela não traz a permissão, por isso, inclusive, as bases negativas apuradas, compensadas, elas eram objeto de lançamento, né, a gente que viveu nesse período, a gente lembra que base de cálculo negativa de CSL só é compensável a partir de 92, e é por conta da 8383, que traz lá no artigo 44, parágrafo único, tratando-se da base de cálculo de CSL, e quando ela resultar negativa em um mês, então é uma norma que vem com aplicabilidade a partir depois de 91, né? Então, quando ela resultar negativa em um mês, este valor corrigido monetariamente poderá ser deduzido da base de cálculo do mês subsequente, no caso de pessoa jurídica tributada com base no lucro real. Então, é um dispositivo que fica bem circunscrito à pessoa jurídica, né, não tem a permissão para sucedida, e ele é revogado justamente pela 8981, quando ela estabelece a limitação de 30%. Então, eu vou fazer esse acréscimo no meu voto. Conselheira Lívia já votou. Conselheira Andréa. Acompanha a relatora integralmente, presidente. Conselheiro Caio. Olha, eu achei excelentes as ponderações do Dr. Toselli e eu vou acompanhar a relatora pelas conclusões nos termos expostos pelo Dr. Toselli. Conselheira Lívia levantou a mãozinha. Eu estava checando, só que essa questão da CS, ela só é discutida com relação à retroatividade. Pode retroagir ou não, que é o segundo aspecto que o Dr. Toselli mencionou, que ele concordaria, que foi o fundamento até do meu voto na sessão passada, né? Essa questão de nunca houve base legal para compensar é um argumento que eu vejo como novo. Eu não vejo ele... Eu tô tentando analisar os autos aqui para ver se ele estava nos autos, mas é um fundamento que eu não vejo tendo sido discutido nos autos. É só isso que eu ainda não terminei a discussão. Eu sei que é discutido isso nas matérias e tal, mas eu não sei. É isso que eu ia dizer. Sempre a discussão é essa. Essa discussão sempre a gente está sempre falando da retroatividade, não é e tal. Aí agora vem um recurso dizendo um outro fundamento e é dado com base nesse fundamento especificamente. Esse fundamento deve estar dando a DRJ. Porque sempre foi se acrescenta. Não, que nunca foi, não sei, de que nunca houve base legal. Eu não olhei esse caso. Não estou encontrando nas peças, eu estou analisando aqui, mas eu só vejo assim, a gente discutir com base no fundamento que nunca foi discutido nos autos. Eu estou terminando a minha análise, mas até onde eu vi, não está. Conselheiro Toselli quer falar, depois a conselheira Edeli. Conselheira Lívia, interessante você tocar nesse assunto, que eu enfrentei isso antes de eu decidir, mas eu vou falar o que me levou a julgar, porque também está na linha daquilo do que é objeto de julgamento ou não. Eu encaro isso como fundamento. E aí eu aplico aquela ideia de como a matéria subiu, eu sou livre para usar o meu fundamento. Então aqui, mais uma vez, para o Matozinho e para o Alexandre que estão chegando, eu sei porque eu sou, antes de você e o Fernando chegamos na mesma, e a grande dificuldade do nosso trabalho, às vezes, é entender exatamente o objeto recursal, levando em conta essa diferença que, às vezes, é sutil, às vezes não, entre matéria e fundamento. E o manual, lido e relido, presidente, só para você saber que eu já falei que antes de dormir eu leio ele quase todos os dias, ele é meu livro de cabeceira. E aí, Lívia, eu também fiquei nessa dúvida. Eu não estou preso ao fundamento. A matéria subiu com a divergência em torno da retroatividade ou não do artigo 20. Mas a matéria subiu. Então, eu, julgador, eu preciso ver se eu reformo ou não, mas qual que é o impacto da decisão? Você pode ou não compensar a base negativa. Então, nesse caso, te respondendo, não está alegado realmente
mas foi esse o fundamento para eu julgar a matéria que subiu. E eu sou livre para usar a minha razão de decidir, entendeu? Foi nesse sentido que eu julguei por esse fundamento. Sujeito, salvo o melhor juízo, né? O SMJ aqui, a gente deixa a ressalva aqui. Edeli. Eu concordo com a Lívia quanto à novidade, porque eu também não concebia a interpretação do Bezerra, né? O acórdão recorrido ele é de 2016 e ele não enfrenta a questão que o Bezerra já tinha colocado no voto em 2010. Né? Então, eu também, quando decidi a matéria, a primeira vez, não tive esse alcance, e quando a gente vai para as discussões no STJ, isso também não foi levado para o STJ. Né? Então, eu compreendo, concordo com a Lívia com o fundamento novo nesse sentido, né, de que tem muitas discussões que realmente não envolvem a questão do direito. Mas eu concordo também com o Toselli, né, que a matéria vem no sentido de que a medida provisória não pode limitar um direito que já foi integrado ao patrimônio do sujeito passivo, porque a sucessão aconteceu antes da edição da medida provisória, e aí a decisão é saber se esse direito está ou não integrado ao patrimônio do sujeito passivo, e as duas vertentes, né, de entender se esse direito, se havia norma conferindo esse direito, né? Então, entendo que a discussão nesse sentido é justamente a que sobe, né? Conselheira Lívia. Entendi, não estava preparada. É que só me deixa, assim, nós somos Câmara Superior, vamos decidir se o paradigma ou o recorrido está certo, o entendimento. A gente vai estar decidindo aqui, pelo menos no voto do Dr. Toselli também seria, que o paradigma está errado, mas mesmo assim nega o provimento, por um motivo X que nunca foi discutido nos autos, entendeu? Eu vejo com muita preocupação essa... Eu sei que isso ocorre com decadência, por exemplo, mas por uma evolução da jurisprudência. E aqui isso ocorre porque alguém achou um voto do Bezerra lá de 2010. Não sei, eu fico bem... Eu só queria dizer que eu estou quase um ano sem estar aqui, mas eu já vi tanto essa discussão, não é nenhuma novidade para ninguém isso. Eu estou vendo chegar aqui na Câmara Superior, mas essas teses, essa decisão do Bezerra é a única, estou surpreendida, estou surpresa com isso. Na verdade, o que eu estou falando é que eu compreendo que o acórdão recorrido da 1302 não tenha enfrentado isso, porque eu também, quando na 1101 enfrentei isso, não fiz uma pesquisa para ter alcance do acórdão do Bezerra. O 2587 já é editado, o 9101-2587 do Rafael, citando o Bezerra, é bem antigo já, né? Ele deve ser de 2015. Sim. Né? Ele é pós 2015. Mas eu falo que antes de 2015, na 1101, eu não tive esse alcance do voto do Bezerra quando eu decidi a matéria. Mas eu concordo com o Toselli e sempre defendi isso aqui na Câmara Superior, que o que soube é a matéria, senão vocês vão ficar muito limitados ao conhecimento, a não poder decidir conforme a sua razão de conhecimento. Conselheiro Toselli, acho que foi antes do Caio, não me lembro quem botou a mão primeiro. Toselli. Eu também não sei. Mas aqui, na verdade, conselheira Lívia, eu acho que uma premissa que a gente não está aqui para falar qual que é o certo, o divergente, o paradigma ou o recorrido. A gente está aqui para falar, uma vez existendo divergência na matéria, quem tem o direito. E para você falar quem tem o direito sobre aquela matéria, você pode se valer por diversos fundamentos. Eu contrario o fundamento do paradigma, mas não a conclusão do acórdão paradigma. E no final das contas, o que a gente faz aqui é reconhecer ou não um direito do contribuinte ou da fazenda. Eu concordo que às vezes é muito sutil, mas é por isso que eu acho que a gente tem que às vezes parar com a limitação processual. Isso é importante para fins de conhecimento, e uma vez subiu,
a gente é livre para apreciar aquela matéria. É assim que eu venho cada vez mais consolidando o meu entendimento aqui na instância especial. Conselheiro Caio. Olha, o que a Lívia trouxe realmente me chamou a atenção, porque eu tenho uma leitura, obviamente, como eu disse, não é algo absolutamente fechado, mas eu também, resumindo, a minha preocupação é pré-questionamento, ok? Então, é só isso que eu acho que não pode, você não poderia trazer uma matéria que não foi devidamente explorada, que não foi motivo de decidir no recorrido, né? Aí eu acho que dentro da matéria, né, aí os fundamentos determinantes para dar ou não dar, aí sim nós somos livres. Então eu fiquei muito preocupado, porque eu já tinha votado acompanhando a doutora Edeli nos termos das conclusões do Tozelli, mas eu estou olhando aqui até o próprio despacho de admissibilidade do ex-conselheiro Edgar, e eu estou achando que subiu numa cognição ampla, inclusive, né? Então, é borderline, mas eu entendo que o fundamento utilizado, até por isso que, indo pelas conclusões, o fundamento que está sendo utilizado aqui, ele não foge à matéria. Então, eu me sinto, né? Então, é borderline, nós não perdemos tempo discutindo isso, entendeu? Acho que não foi uma discussão vazia. Houve esse risco, mas eu me sinto bastante confortável de estar julgando dentro da matéria e dentro daquilo que eu sempre defendi. Então, era esse registro, presidente. Conselheira Lívia, depois conselheira Edeli. Acho que o Caio foi bem cirúrgico. Acho que a gente precisaria, então, delimitar o conhecimento, porque eu conheci da matéria até então, entendendo que a matéria a MP se aplica ou não retroativamente. Se a matéria a MP se aplica ou não retroativamente e a MP inovou ou não, aí eu não conheço tão amplamente assim, porque eu só conheço da matéria. A MP aplica ou não retroativamente. Entendeu? O conhecimento já foi encerrado. O voto do... o voto do... Eu faço declaração de voto, então, porque a gente está decidindo aqui também se a MP inovou ou não no ordenamento jurídico. E, para mim, isso não é matéria do recurso. Porque nunca foi discutido antes, porque o contribuinte nunca fundamentou isso, enfim. Não acho que tenha sido... não acho que tenha sido dada a oportunidade de defesa para o contribuinte nesse sentido. Ok. Conselheira Edeli. É um registro rápido, só confirmando o que você mencionou, Adriana, a DRJ já usava o fundamento do Bezerra, né, tratando desde o artigo 44 da 8383, e o recorrido, aí o Matosinho depois vai se pronunciar, porque ele participou do julgamento, mas só da mesma forma como eu, e a relatora era a Ana de Barros, então, né, quem não conhece o perfil da Ana, né, se tivesse talvez se debruçado sobre essa discussão, talvez até tivesse decidido diferente, mas é só confirmando isso de que a gente, como a teoria do zoológico, né, que essa primeira sessão tem de tudo, então sempre tem alguma coisa que nos escapa. Então, estava nos autos da discussão. Estava nos autos, mas não significa que o colegiado necessariamente se lembrasse, né, na hora de decidir todas as variáveis do caso. Sempre esteve. Bom, conselheiro Fernando já votou, conselheiro Tozelli é o relator, conselheiro Matosinho. Presidente, eu vou acompanhar a Edeli. Eu falar bem a verdade, eu vi que eu tinha participado desse julgamento, não lembro de toda a discussão, e parece, que eu me lembro, um pouco que me lembro, era no sentido de que a MP, de fato, poderia regular um efeito no momento da sua compensação. Pelo menos sob esse fundamento, seria vedada a compensação naquela oportunidade. Acho que gostei bastante da fala do Tozelli, né, no sentido
da inexistência prévia, não me recordo realmente desse fundamento, a Edeli também traz o seu voto. Então, eu vou acompanhar a relatora e estou aprendendo aí essa questão das matérias, mas, em princípio, também me alinho aí com a questão uma vez subida a discussão, a gente poder decidir com um fundamento, né, que entenda que é o que resolve melhor. Da livre convicção. Obrigado. Conselheiro Alexandre. Obrigado, presidente. Eu vou acompanhar a conselheira Edeli pelas conclusões nos termos já expostos pelo conselheiro Toselli. Conselheira Rita. Acompanho a relatora pelas conclusões também do conselheiro Toselli. Eu acompanho integralmente. Pediria só, Edeli, para você fazer constar que tem na DRJ, que a discussão já estava nos autos, no seu voto. Acho que fica melhor esclarecido. Em que pese, eu defendo a livre convicção. Então fica... Diga, Lívia. Eu também defendo, tá? Eu acho que depois que o recurso subiu, julgamos a matéria, só que julgamos a matéria. E aí eu vou tomar mais cuidado no conhecimento para a gente delimitar melhor a matéria, porque a gente está tendo divergência só sobre o que é a matéria, e não, acho que essa questão de depois que subiu posso julgar, eu acho que não tem discussão aqui não, eu concordo. Para mim a matéria é a incidência da CSLL. Essa questão, eu vou tomar mais cuidado quanto à matéria, porque no conhecimento eu preciso delimitar melhor a matéria. Do contrário, o meu voto vai parecer que está... Entendeu? Eu teria me preparado melhor, por exemplo, no voto da questão da retroatividade da MP. Da questão da... Se a MP inovou ou não do ordenamento jurídico, por exemplo. Eu acho que essa matéria não estava discutida nos autos. Eu acho que está todo mundo concordando, eu acho que só cada um, acho que todo mundo concorda que a gente julga a matéria para ser pré-questionada, a gente julga ela, e aí sim os fundamentos, ele tem um leque bem grande, né? Só que como a doutora Adriana muito bem exemplificou, ela acha, para ela, a matéria é desse tamanho. Para outros, ela é muito mais adstrita. Então é isso, mas a gente vai amadurecer isso. E nem era isso que eu queria falar, tá? Presidente, desculpa, pode proclamar o resultado, depois eu ia pedir um intervalo, era só isso. Agora que eu estou vendo que a admissibilidade foi minha. Compensação de base de cálculo negativa de empresa incorporada pela empresa incorporadora, impossibilidade. É a possibilidade dessa. E CSL, compensação de bases negativas, tá? Compensação de base negativa de CSLL na sucedida. Essa é a matéria para mim. Bom, então fica... recurso de quem? Da Fazenda. Então fica dado provimento por mérito, o conhecimento já tinha sido votado, no mérito dado provimento por maioria. Parcial, provimento parcial com retorno ao colegiado ACO. Tá, dado provimento parcial com retorno ao colegiado ACO, por maioria vencida a conselheira Lívia e os conselheiros Toselli, Caio, Alexandre e Rita acompanharam a relatora pelas conclusões. Diga, conselheiro Matosinho. Só uma observação, aquele último parágrafo que ele acrescentou falando de limitação, aquilo é necessário, é oportuno, aquilo realmente é dele, porque parece fora, desfocado da discussão. Ele perde a importância quando eu determino o retorno. Né? Eu só consignei mesmo para a Procuradoria não embargar dizendo que eu não respondi. Né? Mas a questão da quantificação, ela é apreciada lá na Câmara. Eu posso registrar quantas alegações de inobservância do limite de 30%. O problema é que é a alegação da PFN, né? Então, ela vai alegar para o colegiado ACO, o colegiado ACO está obrigado a apreciar. Mas nós estaríamos. Hã? Nós estaríamos. Oi? Você respondeu analisando a questão. Isso que aí eu achei que desbordou um pouco. Porque está no recurso, né? Então... e aí dava para responder dizendo que não tinha problema nenhum. Se vocês preferirem, eu suprimo.
né? Só um questionamento que aí parece que, assim, a divergência era uma coisa, daí, não, aproveitando aqui, vamos resolver uma questão que era praticamente de cálculo, né, sei lá, de limites. Onde não vinha? Conselheira André. Vou ver Lívia só. Conselheira Lívia. Conselheiro Fernando. Conselheira André. Só para dizer que eu estou preparado para votar o CV, tá, presidente? Se quiser. Tá certo. Tá Conselheiro Fernando. Presidente, só para saber se registra, porque a conselheira Lívia chegou a dizer que faria declaração de voto. Sim, é dever Lívia, esqueci, Lívia. Vamos dar um intervalo até 10h35. Pode ser?